Vamos lá, pessoal? Uma das pérolas de Emmanuel. No estudo de hoje, Emmanuel foi buscar numa das cartas de Paulo, uma das passagens da carta de Paulo. Quem teve a oportunidade de ter contato com a obra Paulo e Estevão, que conta, onde Emmanuel conta um pouquinho da história, né, do nosso irmão Paulo. Aí, em determinado momento, Paulo estava com dificuldade para se comunicar com as comunidades cristãs, que ele foi, durante a caminhada dele, ele foi abrindo, né, essas comunidades ou igrejas. Nós hoje não conseguimos imaginar qual que era a dificuldade de Paulo de Tarso à época, né? Só para vocês terem ideia, a história aí nos conta que Paulo de Tarso sofreu 23 naufrágios. O cara era casca grossa, né? Sobreviveu a 23 naufrágios. E na época não tinha carro, né, gente? Era a pé, de navio ou em cima do lombo de animais que tinha que se viajar. Então esse trabalho hercúleo que Paulo de Tarso fez para que o evangelho saísse daquele miolinho ali, né, e ganhasse outras terras. Por isso que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Ele tirou o evangelho daquele núcleo ali e espalhou o evangelho. Então nós devemos muito a Paulo de Tarso. E as cartas deles surgiu, né, de acordo com essa obra Paulo e Estevão. Como ele não conseguia estar em todas as comunidades, viajar era muito difícil, correspondência era difícil, se comunicar. Hoje não, hoje a gente pega um celular, um WhatsApp, você fala com a pessoa do outro lado do Japão, né, rapidinho. E começavam a chegar notícias para eles das dificuldades que as comunidades estavam tendo, das dúvidas, dos conflitos. E ele, um dia, estava lá preocupado com isso e Jesus vem até ele, né? E fala com ele assim: use o dom dos espíritos, ou do espírito. É onde que ele tem a ideia de começar a enviar as cartas, fazer as cartas. Aí que surgiu as famosas epístolas de Paulo. E em carta aos Filipenses, né, aí era cada igreja, né, quando ele emite a carta, ele colocava o título, né? Então, que está aos Filipenses. Lá no capítulo 3 dos Filipenses, versículo 2, Emmanuel tira a seguinte frase: guardai-vos dos maus obreiros. O que é obreiro, gente? Trabalhador, não é? Aquele que obra, aquele que trabalha. Agora, em que contexto está isso nessa carta dos Filipenses? Os Filipenses estavam tendo problemas de conflitos entre os trabalhadores que abraçaram a causa de Jesus. E quando a gente vai ler essa carta aos Filipenses, nesse capítulo 3, é como se Paulo estivesse até fazendo um desabafo. Aí ele fala da conversão dele, das dificuldades que ele enfrentou, e dele reconhecer que todo o trabalho que ele faz, né, toda a obra, todos os percalços que ele passa, né, se vocês estudarem Atos dos Apóstolos, né, que é o segundo livro de Lucas, que está lá no Novo Testamento, e o livro Paulo e Estevão, você vai ver o quanto que Paulo passou dificuldade. O tanto que ele apanhou, né? Ele chegava e pregava na cidade,
O pessoal caía de paulada e pedrada em cima dele, que ele ficava quase morto e jogava ele para fora da cidade. Ele se recuperava e ele voltava para pregar de novo. Então, assim, e ele relata essas dificuldades dele e conta para esses trabalhadores que tudo o que ele faz não é para ele por causa dele, é por causa do Cristo, né? Colocando então sempre Jesus à frente como bandeira do trabalho dele. E Emmanuel vem contextualizar isso para nós hoje, nós que abraçamos aí a doutrina de Jesus e de uma forma ou de outra somos convidados a obrar nesses ensinamentos que ele traz para nós, né? Principalmente aos confrades, né? Aqueles que além de abraçarem o cristianismo, abraçam aí a causa do espiritismo e procuram levar essa luz mais longe, assim como Paulo de Tarso fez, como os apóstolos antigamente fizeram. Então, Emmanuel vem contextualizando essa passagem para nós, nos dias mais atuais, dizendo o seguinte: Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros, ou seja, aqueles trabalhadores, segundo as palavras deles, né, maus. Mas maus, no que sentido seria, né? Aí ele fala para nós: em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que precede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica chocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Vamos dar um exemplo, gente, em qualquer atividade do bem. Ela já é difícil porque se você está ali é para se doar, não para receber, já tem esse fator complicador, né? Aí você pega numa agremiação, vamos falar aqui, como está dizendo aqui para obreiros, né, trabalhadores no bem, vamos pegar uma agremiação espírita, por exemplo, que é o nosso caso. As pessoas que vêm aqui são voluntárias. Ou seja, são trabalhadores que deixam seus lares, o seu tempo, e vêm para doar de si para o movimento, né? E nesse movimento, quais que seriam então os trabalhadores infiéis? E o interessante é que em toda agremiação que busca às vezes a filantropia, ou seja, uma atividade a benefício de mais pessoas, sem contar com o lucro financeiro, né, que depende então desses obreiros de boa vontade, há sempre alguns conflitos que a gente às vezes fica por entender porque ocorrem. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por essas situações onde tem um grupo que está tentando fazer algo de positivo e tem uma pessoa que sempre queixa. Não, isso não está certo, isso não vai dar certo. Ou fala assim, vocês reúnem aqui, mas vocês não fazem nada. Aí quando você convida a pessoa, então assim, então vamos ajudar a gente aqui. Aí a pessoa fala que não tem tempo. Ou que não tem condições. Mas está sempre tacando alguma pedra.
Eu vou dar exemplos que já aconteceu comigo no movimento espírita. Adentrei numa casa, a gente sempre começa assim, né, através dos estudos. À medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai tendo a vontade, a necessidade de estar passando aquela luz que está te fazendo bem para outras pessoas, né? E como exige trabalhadores, né? Sempre faltam trabalhadores. Então sempre há oportunidades. Se você quiser realmente abraçar alguma tarefa, então você pode ser oportunizado. Então quando a gente conta aqui com o pessoal que fica na recepção, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que vem fazer o papel que eu estou fazendo aqui hoje, né, de ser aí um facilitador do estudo. Então eu comecei, primeira coisa, fui convidado a fazer a abertura, assim como nossa colega fez aqui, a abertura da reunião pública. Abertura e encerramento. Depois, me aperfeiçoei, fui fazer o curso de passe, fui convidado a trabalhar nos passes. Até chegar, e aí você vai pegando tarefas, e até chegar ao ponto de você chegar a dar uma palestra, né? Aí o que aconteceu de interessante? Virava e mexia, a direção da casa me chamava para conversar, para me puxar a orelha de alguma coisa errada que eu estava fazendo. Mas eu falava assim, uai, gente, mas eu não fiz isso não, eu não falei isso. Você viu eu falando isso? Você viu eu fazendo isso? Eu falei assim, não, mas me contaram. Mas quem contou? Eu falei assim, não interessa quem contou, é uma pessoa de confiança. Aí me tiraram de fazer abertura, encerramento, me tiraram dos passos, foram me tirando todas as tarefas que eu tinha a oportunidade de estar obrando na casa, né? E eu continuei nesse espírito que Emmanuel nos vem falando aqui, né? Assim, ó, eu estou trabalhando aqui de bom grado, bom coração, não quero notoriedade nenhuma. Se é me dado a tarefa, eu a desempenho da melhor forma possível. Se não é dado, eu me contento, sem problema nenhum. Vamos continuar. Na miudinha, né? Como diz Emmanuel. Trabalho contínuo, produção garantida, né? Então, fui me contentando. E foi passando os tempos. Foram me tirando de todas as atividades da casa e eu sei entender o porquê. Um belo dia, eu chego na casa, num domingo de manhã, aí na porta, antes de eu entrar, a pessoa me chama e fala assim, eu posso conversar com você um pouquinho? Eu falo assim, pode, não tem problema não. Tem uns 10 minutos ainda para começar os trabalhos ali. Aí essa pessoa vira para mim, começa a chorar, me pedindo perdão. Eu falo assim, gente, eu nem conheço a pessoa direito. Por que essa pessoa está chorando, me pedindo perdão? Aí eu falei assim, olha, te perdoo, eu não sei o que você fez, não, mas eu te perdoo. Se você precisa disso, está perdoada. Aí ela foi me contar que ela era responsável por tudo que estava acontecendo comigo na casa. De toda a fofoca, toda a intriga que era feita, era ela, essa pessoa. Então isso enquadra nessa que o nosso companheiro Paulo de Tarso e Emmanuel vem trazendo para nós, né? Esses maus obreiros. O que levou essa pessoa a fazer isso? Ela me confessou. Vocês podem adivinhar o que é? Que todos nós temos, uns mais do que os outros.
A danada da inveja. Pura e simples. A pessoa ela não dá conta de fazer determinada coisa. Em vez dela procurar auxiliar ou espelhar e se exercitar para poder conquistar, porque todos nós somos inteligentes. A inteligência é um atributo do espírito. Ninguém mais é inteligente do que o outro. Tem aquele espírito mais velho que desenvolveu ou usou mais essa ferramenta e ela é mais desenvolvida nele. Mas todos nós temos potenciais. O próprio Cristo fala assim: vós sois deuses, o que eu posso, vós podeis fazer e muito mais. Não é verdade? Então, por inveja, puro e simples. E isso a gente encontra em todos os ambientes, né? Inclusive nos que a gente se propõe a auxiliar. Aí entra essa questão dos maus obreiros. E ele continua aqui, ó. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Ou seja, a obra ainda está por fazer. E quem está à frente fica levando as pedradas, né? Não considerando o que já foi feito para trás. Quantas vezes, gente, eu já tive na posição de vocês aí, ó, escutando um palestrante, um colaborador, que quando a pessoa vem aqui, ela estuda, e além de estudar, eu acho que é importante a pessoa também buscar vivenciar aquilo que ela fala, né? Então, quantas vezes eu já estive na posição de vocês e eu escutar pessoas comentando a respeito do desempenho do trabalhador que estava ali, do palestrante. Fala assim: eu não gosto desse palestrante, eu não estou gostando do jeito que ele está falando. Mas se você pegar a pessoa e falar assim: então se desloca daí e vai fazer o trabalho que ele está fazendo lá, a pessoa não faz. Esses que são os maus obreiros. Então, se a gente tem uma pessoa que toma a frente, a gente tem que valorizar, a gente tem que auxiliar. Nem se for com as nossas boas vibrações, com a nossa prece, pedindo inspiração. Porque, querendo ou não, todos nós somos professores nessa vida. Todos nós aqui temos o que aprender uns com os outros e temos o que ensinar para o outro. Afinal de contas, nós somos espíritos milenares. Então, todos nós somos professores. Não é, companheiro? Todos nós somos professores. Me lembrei aqui até de um conto, que é mais uma piada, em que um barqueiro, servindo ali no serviço de travessia das pessoas de uma margem da outra para o rio, estava levando lá uma mulher e um homem. E a mulher pergunta para o homem, falou assim: o senhor é só barqueiro, o senhor só faz isso? Eu falei assim: só. O senhor sabe ler, escrever? Eu falei assim: não. Então o senhor perdeu metade da sua vida. Aí o médico fala assim: mas você nunca trabalhou em outra profissão? Você não é formado em nada, não? Eu falei assim: não. Aí ele também falou assim: então você perdeu então metade da sua vida, né? Aí acontece uma coisa no meio do rio, o barco vira. O barqueiro fala assim: você sabe nadar? Eu falo assim: não, então vocês perderam a vida inteira suas.
Então, todos nós somos professores, né? A gente não tem que menosprezar ninguém. O matuto lá, ele sabe muita coisa que às vezes um médico formado não saiba, que é benéfico à saúde, né? Então, o bom trabalhador é esse que sempre coloca Jesus na frente. Tem uma obra do livro Boa Nova, uma lição do livro Boa Nova, onde Levi era o mais estudado dos apóstolos, né? O que tinha melhor condição financeira. E certa feita, ele recebe no lar dele 2 companheiros debilitados, deficientes físicos, né? E de muito pouca cultura e sem recursos financeiros, mas entusiasmados com as notícias alvicineiras que o Cristo trazia. Eles queriam fazer parte daquele movimento, eles queriam ajudar de alguma forma. Aí Levi fala para eles assim: mas vocês, desse jeito, estrupiados, sem cultura nenhuma, né, sem dinheiro, o que vocês podem contribuir com Jesus? Ou seja, jogou um balde de água fria nos companheiros, né? Foram embora tristinho. Aí chega Jesus na casa de Levi. Aí Levi lembra dos companheiros que tinham saído há pouco e fala assim: Jesus, você não acredita quem que veio aqui pedindo para trabalhar junto com a gente? Fulano de tal e ciclano, todos 2, burro igual uma porca e estrupiados. Imagina o que Jesus fala para Levi, né? Eu não sabia onde é que enfiava a cara depois. Ele menosprezou a boa vontade dos companheiros que iam trabalhar. Para vocês terem outro exemplo interessante. Na minha profissão, eu aprendi que há pessoas que são excelentes obreiros, excelentes trabalhadores, apesar de não saberem fazer o serviço, porque a pessoa tem boa vontade. Então é só você lapidar e você direcionar que a pessoa deslancha. Agora, tem aquelas pessoas que sabem fazer o serviço, são extremamente já com intelecto avantajado, né, inteligência bem desenvolvida, mas que são péssimos obreiros, porque tem muita má vontade. Então, esses são os obreiros infiéis. Os obreiros infiéis, eles estão em todos os lugares. E Emmanuel continua aqui, ó. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ou seja, arrumando pretextos, né? Arrumando pretextos. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. O que quer dizer isso? A pessoa fica escutando atentamente o que o outro está falando, só para pegar uma fala que a pessoa disse, para poder malhar. Sabe onde é que a gente vê muito isso? No meio político, né? Graças a Deus que passou essa turbulência, né? A gente vê isso, o outro fala, o outro pega uma palavra
uma frase que ele falou, distorce tudo, só para causar o quê? Perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Aí vocês lembram do Levi que eu falei? Ele menosprezando os humildes. E tem trabalhador que é assim, gente. Eu já vi alguns confrades chegaram à casa para poder fazer um estudo e às vezes a pessoa estender tapete vermelho para aquela pessoa, exaltando o companheiro, né? Aí certa vez um até falou assim: eles falam que a gente não pode elogiar, né, o trabalho do companheiro, mas eu tenho que falar que o seu trabalho é excelente e tal. Aí eu falei com ele assim: a doutrina espírita, nem o evangelho, não tem nenhum lugar que não fala que a gente deva elogiar. A única recomendação que fala é que nós não devemos exaltar o companheiro, para não alimentar nele o que? Essa doencinha que todos nós temos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Mas parabenizar pelo trabalho bem feito é até uma obrigação nossa. Né? Então, em vez da gente fazer a crítica azeda, a gente auxiliar o companheiro nessa questão. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Ou seja, se a pessoa é do meu time, eu trato bem. Se não é, eu desço a lenha. Afinal de contas, todos nós não somos filhos de Deus, né? Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as com óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio quando percebe que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Vocês acreditam que isso acontece demais? Tem pessoas que às vezes não deixam uma obra ser terminada, faz tudo quanto é tipo de artimanha, para que quando ela possa assumir a frente, ela concluir e falar que é ela. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Aí, gente, serve o alerta tanto para aquele que de bom coração abraça a causa, mas tem que reconhecer que a causa é a do Cristo, não é a causa pessoal. Tanto daquele que se imiscui no meio e também deixa o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a inveja falar mais alto. Porque em vez de unir forças, acaba cada um puxando para um lado. E quanto mais isso acontece, mais difícil é de nós alcançarmos o convite que o Cristo nos faz a cada um, né? Então, para todo aquele que sofre esse tipo de coisa, a gente colocar a bandeira do Evangelho sempre à frente.
Porque quando a gente é atacado dessa forma, a gente se sente o quê? Para baixo, né? Triste, ofendido, magoado. Mas a gente está fazendo isso para quem? É para nós? Não é. Então a gente tem que sempre botar a causa na frente. Esse então é o convite de hoje que Emmanuel faz para nós. Guardemo-nos dos maus obreiros, incluindo a nós mesmos, quando esse sentimento, às vezes você fala, eu estou trabalhando, igual eu contei o meu caso com vocês acham que eu deixei o osso? Deixei não, eu estou aí até hoje, trabalhando no movimento espírita. Porque o trabalho não é para mim. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima oportunidade. Fiquem em paz.